Mas eu queria começar a homilia rezando assim com você, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Leão Magno, ele diz assim: Jesus assumiu o que não tinha, isto é, a sua natureza humana, sem perder aquilo que tinha, a sua natureza divina. Nós vamos entender isso hoje. Alguns dias atrás, um pouquinho, quase uma semana, nós celebrávamos, ou praticamente uma semana, celebrávamos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que se torna filho do homem. Depois, um pouquinho do Natal, nós celebramos o domingo da Sagrada Família. Deus que se torna homem, nasce numa família. A importância da família. Deus quis ter uma. Poderia não ter? Poderia. Poderia vir já em poder e glória e dominar as nações? Poderia. Mas quis nascer pequenino, num ventre de uma mulher. E ali se torna homem. Por isso que São Leão Magno diz que Jesus assumiu o que não tinha, sem perder aquilo que tinha. Eu preciso fazer um caminho com vocês hoje, para que a gente aprenda a doutrina belíssima, pura, imaculada da igreja, que nos dá a graça de chamar a Virgem Maria de Mãe de Deus. Porque quantas vezes talvez você já não tenha sido confrontado com essa verdade e não soube responder, ok. Mas nós vamos aprender isso hoje para que a gente saiba não revidar, não brigar de forma nenhuma. Mas quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu tenho desejo de conhecer. Essa é a beleza da sã doutrina. Por isso nós vamos entender porque nós podemos dizer, sem medo de errar, que ela é a Mãe de Deus. Porque talvez você já tenha escutado coisas do tipo assim, ó: como é que ela é Mãe de Deus se Deus existe antes dela? Pergunta verdadeira. Como é que ela é a Mãe de Deus se Deus criou tudo, e como é que ela vai criar Deus? É um jogo de palavras. E aí, como a gente não percebe, a gente fica... Existe um termo na filosofia que é aporia. É quando você não tem resposta. Aí você diz, estou em aporia. Quando alguém te perguntar alguma coisa, até que você não quiser falar, diz assim, estou em aporia. A pessoa, não, deixa para lá. Mas então, por isso, às vezes, a gente não sabe responder o motivo dela ser Mãe de Deus. Mas eu preciso que você faça esse caminho. Eu prometo que eu devo terminar antes de meia-noite. Vai dar tempo de você ir para casa. Respira, calma. Já já a gente termina. Mas eu preciso que você caminhe comigo para que você entenda uma coisinha. Vamos falar da Santíssima Trindade. Lá o que a gente aprendeu com a nossa tia catequista, com o nosso tio catequista, nós aprendemos que Deus é um em três o quê? Pode melhorar, a palavra é pessoas, tá? Nós aprendemos que Deus é um em o e o três. Eu preciso que você grave essa palavra, pessoas. Então nós aprendemos lá na nossa catequese que Deus é é único, não tem outro Deus. E Ele é uno em três pessoas. Maravilhoso. Mas vem aqui comigo. Quando uma mulher está grávida, você pergunta para essa mulher assim, ou você vê lá a mulher, a barriga dela, você pergunta assim para ela, o que é? Você pergunta para ela, quem? Você pergunta para uma mulher, você deu à luz o quê? Sim ou não? Você pergunta isso? Se perguntar, fique longe de mim, você deve ser maluco, deve estar
de equilibrado. Você não pergunta para uma mulher, você deu à luz o quê? Você pergunta a uma mulher, você deu à luz a quem? Porque quando você pergunta o quê diz respeito à natureza. Ai, padre, dia 31, o ano já está acabando. Nossa Senhora, padre, estou doidinho para comer, padre, aquela rabanada, para estourar aquela cidra sem álcool, padre, que já está no gelo, R$ 2,99, por favor. Não, vai dar tempo, mas eu preciso que você entenda, por favor, me acompanhe. A palavra o que diz respeito à natureza da coisa. Olha, por exemplo, o que é isso? Agora vocês vão ter que saber o nome. O que é isso? Uma casula. Então, entende? Quando você pergunta o que, você está perguntando a natureza, o que é aquilo. Mas quando você encontra uma mulher, você não pergunta para ela, você deu à luz o quê? Foi a um gato? Foi a um passarinho? Você deu à luz a uma cadeira? Você pergunta, você deu à luz a quem? Então olha que interessante. Nossa Senhora, imagina se você encontrasse agora Nossa Senhora. Você ia perguntar para ela, Nossa Senhora, você é a mãe do quê? Ou você perguntaria para ela, Nossa Senhora, a senhora é mãe de... Mas olha que interessante, me acompanha. Olha que interessante. Se você chegar para ela e disser a ela, Nossa Senhora, a senhora é mãe do quê? Ela vai te responder o quê? Eu sou mãe de Deus, natureza divina. Compreendeu? Aí você encontra ela e diz, Nossa Senhora, a senhora é mãe de quem? Entendeu isso aqui? Então volta, já estou quase acabando, é sério. Eu sempre falo isso, sei. É argumento de retórica. Mas eu já estou quase acabando. Eu preciso que você entenda a diferença entre natureza. Você precisa entender. Você precisa entender esse conceito de natureza e o conceito de Estão dormindo. Um Deus em três. Um Deus em três pessoas. A natureza de Deus, não estou falando da encarnação dele no ventre de Nossa Senhora antes de criar o mundo. Estava lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus em três. Então essas três pessoas da Trindade são humanas? São humanas? São pessoas o quê? Divinas, ok? Me acompanhando, igreja? Não estão, não. Estão dormindo? Vocês estão me acompanhando? Lá no céu, antes de criar o mundo, o passarinho, o papagaio, o mar, o peixe, lá no céu, Deus unitrino, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas humanas. Três pessoas. Então o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Maravilhoso. Até aí, alguma dúvida? Aí, Deus criou tudo, o mundo, o passarinho, a estrela, o Adão e a Eva. Aí eles pecaram, a gente já sabe da história. Vamos encurtar. Deus mandou os patriarcas, Deus mandou os profetas. Alguns entenderam, outros não entenderam. Aí, olha o que nos diz a segunda leitura de hoje. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho. Lá no céu são três pessoas. Me acompanha. Lá no céu são três pessoas. Então Deus mandou lá do céu o seu Filho, que é uma pessoa. Até aí tudo bem? Aí ele mandou um anjo lá no quarto dela. Ave, que caritomene, transbordante, repleta, plena da graça. Tem uma notícia para te dar.
Tu vai ser a mãe do Filho de Deus, que o Filho de Deus é uma pessoa. Aí ela disse o quê? Eis aqui a vossa, faz em mim segundo. Aí o Espírito Santo veio sobre ela e gerou no ventre dela quem? O Filho de Deus, que é uma pessoa. Até aí alguma dúvida? Nenhuma. Só que essa pessoa divina, que tem uma natureza divina, desde toda a eternidade, porque Ele é Deus, no ventre de Nossa Senhora, agora passa a ter uma natureza, porque ela é. Se ela fosse marciana, ele seria um extraterrestre. Está entendendo isso aqui? Ele é pessoa divina. Ele está no céu desde antes de todos os séculos. Mas agora ele é gerado no ventre dela, que é uma pessoa humana. Vamos lá, volta lá em São Leão Magno que eu disse. Jesus assumiu o que não tinha, isto é, a sua natureza, sem perder o que tinha, a sua natureza. Aí ele começa a crescer no ventre dela, começa a gestar, está tudo bem com o neném, ela fez o pré-natal, acompanhou tudinho, foi tudo bonito. Só que para e pensa comigo, quem está na barriga dela é o que ou quem? Quem? Já expliquei isso aqui. O que diz respeito ao quê? Natureza. O que... gente, agora vocês vão entender. Já estão entendendo. Mas olha como vai ficar fácil. O que está no ventre dela? Um bebê. O que está no... O que está no ventre dela? E esse bebê é um homem. Este homem é um ser, mas este bebê, este neném, este ser humano é uma Gente, isso é maravilhoso. Isso é apaixonante. Isso é lindo demais. Você tem que se estremecer, porque isso é maravilhoso. Essa é a beleza da fé católica. Não tem, isso é claro, feito a água. Essa pessoa divina que é gerado a sua humanidade no ventre dela. A humanidade de Jesus não desmerece a divindade dele, porque ele é uma. Ele não são duas pessoas. Olha aqui, isso aqui é um grande erro. Isso aqui é uma heresia que já foi combatida há séculos. Se eu disser que Jesus não é Deus, eu estou dizendo que Jesus é uma pessoa e Deus é. Pode isso? Porque ele é uma pessoa com uma natureza. E uma natureza, a Virgem Santíssima no seu ventre gerou a natureza divina, porque ela já, desde todos os, mas antes de todos os séculos, ele tinha a natureza humana. Quem gerou? Aí essa pessoa divina, aí tem uma palavrinha difícil, fica tranquilo, vou só falar. Essa pessoa divina, no seio da Virgem Maria, no ventre dela, acontece isso aqui com a humanidade. E isso aqui é chamada de hipóstasis, ou união hipostática. Ai, para minha Nossa Senhora, Padre, esquece essa palavra. Isso só significa que a pessoa de Jesus é uma só, e a sua natureza divina está unida à sua natureza. Olha só um bocadinho para você. Pare e pensa. Sua mãe gerou seu corpo, sim ou não? Mas o que dá ânimo ao seu corpo? Ânimo vem de alma. Então o que anima o seu corpo? A sua? Foi sua mãe que criou sua alma? Quem que foi? Então a sua mãe não é sua mãe? Uai, se a sua mãe é sua mãe, por que a Virgem Maria não pode ser mãe de Jesus?
Aí o que acontece? Jogo de palavras. Ela não pode ser mãe de Deus porque Deus veio antes dela. Fato, verdade. Mas a gente não está falando da pessoa divina, a gente não está falando da natureza divina. A natureza divina existe desde todos os séculos, desde antes de todo. Porque se eu digo que ela gerou a natureza divina de Jesus, eu estou acabando de dizer que Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, não tem Santíssima Trindade. Se não tem Santíssima Trindade, vamos para a praia, esperar os fogos estourar. Por que a gente está fazendo o quê aqui nessa igreja? Nada. Não é que quem foi à praia não acredita em Deus, não tem problema, nada disso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que nós estaríamos perdendo tempo aqui, entendeu? Então sim, você pode rezar sem medo de estar errado. Santa Maria, Mãe de Deus, porque ela de fato é Mãe de Deus, porque esta pessoa divina que existe desde toda a eternidade, a sua natureza humana foi gerada no ventre, e não dá para dividir, queridos. Minha mãe está sentada ali, ó. A minha mãe está sentada aqui, ó, nessa primeira fileira. A minha mãe, vocês vão olhar para a minha mãe e vão dizer: olha a mãe do padre. Porque não dá para dividir a pessoa. Olha como vai bater, ó. Quem eu sou? Fala meu nome. Júlio, só Júlio. Quem eu sou? O que eu sou? É a pergunta. Se perguntassem para ela: a senhora é mãe do quê? Meu filho é padre. A senhora é mãe de quem? Do padre Júlio, do Júlio, entendeu? Porque não dá para separar. Mas não foi minha mãe que me fez padre. Minha mãe poderia ficar rezando da hora que eu nasci até a hora da minha morte: vira padre, vira padre, vira padre, vira padre, vira padre, vira padre, vira padre. Não, eu não viraria. A minha mãe não tem a capacidade. A minha mãe é infinitamente menor do que o poder da igreja. E como assim, ela sendo infinitamente menor que a igreja, ela tem a capacidade de ser alguém que exerce um ministério que ela não tem capacidade de dar? Pare e pensa. E quando eu digo ela tem a capacidade de ser, eu não estou falando da pessoa, Júlio. Eu estou falando do ministério sacerdotal. A minha mãe não tem poder de botar a mão na minha cabeça e dizer: a partir de agora você vai pegar um punhazinho de pão, um punhadinho de vinho e vai se transformar no corpo e no sangue de Jesus Cristo. A minha mãe não tem poder para isso. Nunca vai ter. A minha mãe não tem poder de botar a mão na minha cabeça e falar: a partir de agora você vai pegar o pior dos pecadores e vai traçar um sinal da cruz na frente dessa pessoa e vai dizer: eu te absolvo dos seus pecados, e você perdoa o pecado desse homem. A minha mãe não tem a capacidade disso. Não pode. Mas como assim ainda ela é a minha mãe? Porque ela é a mãe do Júlio todo. E o Júlio, humano, nascido do ventre dela, exerce um ministério sacerdotal que é... gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pode arrebatar a gente, Jesus, leva tudo logo. Eu falo arrebatar brincando, tá? Mas o arrebatamento não é doutrina bíblica, ok? Eu falo isso brincando, pode arrebatar, mas o arrebatamento não é doutrina bíblica católica, tá? É só uma brincadeira. E tá entendendo? Ela é a mãe de quem? Do Júlio, que exerce o quê? O ministério sacerdotal. Claro, eu estou falando só de mim, pessoa física, Júlio César. Mas ela é a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa mãe. Não tenham medo de dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa é a beleza da fé católica, que já foi respondida no século V. No século V, no concílio de Éfeso. Século V, isso já foi respondido. E ainda hoje as pessoas trazem isso como se fosse uma novidade. Tipo: ei, acorda. A gente está no século XXI, a gente está falando de 17 séculos que isso já foi respondido. Houve lá o concílio de Nicéia no século IV, que falou sobre a divindade de Jesus. Depois, no século IV ainda, o concílio de Constantinopla, que falou sobre o Espírito Santo ser Deus com o Pai e com o Filho. E em Éfeso, questionaram de novo a divindade de Jesus. E aí, bateram um martelo dizendo: ela é a Theotokos, ela é a mãe de Deus. Porque dizer que ela é a mãe de Deus é defender a divindade de Jesus.
ou ela é a mãe de Deus, ou Jesus não é Deus. Se ela é a mãe de Deus, a morte redentora de Jesus na cruz nos deu a salvação. Se ela não é a mãe de Deus, a morte desse miserável foi só mais um homem miserável, crucificado, como muitos, centenas, milhares de outros miseráveis foram crucificados no tempo do império. Ou ela é a mãe de Deus e a morte dele faz toda a diferença, e faz, ou ela não é a mãe de Deus e só um miserável mentiroso morreu crucificado na cruz. Então, dizer Santa Maria, Mãe de Deus, é dizer Jesus é Deus e morreu e ressuscitou e me deu a salvação e a vida eterna. Isso é belíssimo. A gente está entrando agora, daqui a algumas horas em 2025. Essa verdade precisa ser para você a força motriz que vai conduzir o seu ano novo. A roupa é nova. Estou mentindo? O cabelo é novo. Minha irmã abriu a porta do carro e falei, minha irmã com o cabelo bonitão, todo penteado. Ela abriu a porta do carro e falei, tá bonitona, hein? Obrigado. A roupa é nova, o cabelo é novo, um monte de coisa é nova. Mas se o coração e a vida não forem novos, queridos, daqui a metade do ano você vai estar choramingando na internet igual aqueles frustrados. Acaba 2025, eu não te aguento mais. Já pode chegar 2026. Conhece gente assim? Vai ter. Ou você vai entender que muito mais do que a roupa nova, do que o cabelo novo, do que o perfume novo que você colocou, o coração precisa ser novo, os hábitos precisam ser novos, as palavras precisam ser novas, os ambientes que você vai frequentar precisam ser novos, as pessoas que você vai conhecer precisam ser pessoas novas que vão te levar para Jesus. Ou você vai continuar com as amizades velhas, com os ambientes velhos, com os costumes velhos, com as superstições velhas. Já está esperando para pular 7 ondinhas? Tomara que tome um caixotaço. Fique com areia até debaixo da unha do dedo do pé. Se a vida não for nova, 2025 vai ser velho. E essa verdade, ela é a mãe de Deus que morreu e ressuscitou. Ela não, o seu Santíssimo Filho que morreu e ressuscitou, precisa nos dar vida nova. Ou eu entendo isso, queridos, ou o ano vai ser novo por 1 ou 2 ou 3 semanas. Daqui a pouquinho o ano volta a ser igual e a vida continua do mesmo jeito. A verdade é que o Filho Salvador da bem-aventurada Virgem Maria morreu e ressuscitou e nos deu vida nova. Por isso, queridos, nós vamos terminar essa canção dizendo a Jesus assim, muito obrigado. Você já fez essa oração? Disse a Ele obrigado por tudo que o Senhor fez esse ano, pelas vitórias, pelas derrotas. Talvez na hora que você caiu foi a hora que você mais se apegou a Ele, pelas lágrimas, pelos sorrisos. Talvez 2025 já vai começar diferente. Deus, dá para mim as 6 da Mega, por favor. Imagina, meu pai deixou um jogo, tem 27 anos que meu pai morreu. Nós achamos na carteira do meu pai um jogo que ele fazia. Todo ano a gente joga. Eu falo que é a herança do meu pai. Ainda não recebi. Se Deus quiser, um dia eu recebo. Mas imagina se bate aquelas 6 e eu compro a taquara toda. Faço uma igrejona daqui lá no prédio da Caixa. Compra o prédio da Caixa também. Me dá isso aí, vou comprar também. Mas e se a gente não ganhar na Mega? A vida não vai ser boa? Vai. Você precisa dizer a Deus obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas alegrias, pelas lágrimas, pelas vitórias, pelas derrotas, pelas quedas, pelos amigos que já chegaram, pelos amigos que partiram, por aqueles que nasceram. Hoje eu vou apresentar, tem um pequenino para apresentar, vou apresentar no fim da missa. Por aqueles que partiram, que morreram. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu Ele para nós, botou na nossa casa. Poderia ter nascido em outra família, eu poderia não ter tido a graça de ter dado um abraço, um beijo, de ter comido um bolo de fubá com uma xícara de café quente numa tarde de domingo. Eu poderia, mas o Senhor deu Ele para nós. Olha que graça poder dizer, Deus, obrigado pela vida dela, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da minha prima, não sei. Todos nós temos motivos de dizer obrigado
ao Senhor. Por isso, feche um bocadinho os seus olhos e diz ao Senhor: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, pela tua mãe santíssima, ela que é a mãe de Deus e nossa mãe, que o Senhor nos entregou na cruz. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque nós podemos dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigado, porque nós não somos órfãos de mãe. Obrigado, Jesus. O Senhor nos ensinou a chamar o seu Pai de Pai Nosso. E na cruz, pendurado, Jesus, vertendo sangue, o Senhor entregou a um sacerdote, João, a sua mãe, e disse: aí, filho, eis aí a tua mãe, e ela é a nossa mãe. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque nós podemos chamar a tua mãe de mãe nossa, de nossa mãe. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse ano de 2024 que está prestes a encerrar, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor realizou. Obrigado pelas graças, pelas bênçãos. Obrigado pelos ensinamentos. Senhor, agora que nós passamos, nós conseguimos até dizer ao Senhor: obrigado pelas lágrimas, pelas dificuldades. Não foi bom, não foi gostoso no momento, Senhor, da prova. Não foi gostoso no momento da dor. Mas agora que passou, nós podemos dizer: obrigado, muito obrigado pelo seu cuidado, Jesus. Obrigado pela tua igreja, Senhor, santa e católica, que mais um ano, Senhor, brilhou nesse mundo de trevas, e as portas do inferno não prevaleceram sobre ela nesse ano de 2024 e nunca prevalecerão, Jesus, porque isso é promessa tua. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos, da nossa casa, pela vida dos nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela água que nos refrescou, Jesus, o alimento que nos nutriu, os abraços que nos apoiaram, os sorrisos que nos deram alegria. Obrigado, 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 muito obrigado. Deixa o teu coração dizer a Jesus: obrigado, muito obrigado, Senhor. Nós somos felizes porque nós te temos. Nós somos felizes, Senhor, porque te temos na Santíssima Eucaristia. Que alegria, que dom imerecido, Senhor, te receber no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Senhor, pelo sacramento da penitência, ouvir na voz do sacerdote a tua voz que perdoa os nossos pecados. Obrigado pela tua palavra que nos acompanhou ao longo desses 365 dias, Jesus. Obrigado, muito obrigado. Deixa o teu coração dizer a Jesus: obrigado. E vamos terminar dizendo a Ele: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Canta essa canção e agradeça o Senhor. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, diga isso. Te agradeço, meu Senhor. Diga isso para Ele, vai. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.